Neste Dia da Mulher Africana, juntamo-nos, RDP África e Comunidade Lusófona de Mulheres na Saúde Global, Women in Global Health Lusophone Community, para apontar, para discutir avanços e recuos na igualdade de género no continente. Lá dentro estão histórias de mulheres muito diferentes. Podia ser a história das jornalistas, hoje agredidas por elementos das forças de segurança na Guiné-Bissau quando faziam o seu trabalho, ou de mais uma mulher nascida em África a trabalhar na Europa e morta há poucos dias pelo ex-marido. Ou a história da Dona Rosa, que vive lá em Matutuíne, no sul de Moçambique, que não sabe ler nem escrever, mas que com o produto da sua pequena horta, da criação de gado e das peças de artesanato que vende, conseguiu manter os filhos e as filhas na escola, e isso diz de sorriso rasgado com todo o orgulho. Também pode ser a história do cantor da Guiné-Bissau, que se auto-intitula Filho da Abideira, filho da vendedora de rua e que a canta pelo mundo fora. Mas também estão lá dentro as histórias das mulheres líderes que se afirmam entre os decisores. Ainda poucas, é certo, as que se afirmam no ativismo, na política, na conservação, no cinema, nas artes. Quase sempre, arriscaria dizer, mesmo sempre, numa exigente sobreposição de papéis. Escolhemos não começar pela carência que existe, claro, e mina presentes e futuros. Também lá iremos. Ao longo dos próximos minutos estaremos à conversa, nós, mulheres de vários países e em vários países. À distância, mas perto, Marisa Carvalho, presidente do Instituto da Igualdade e Equidade do Género de Cabo Verde, Maimouna Sylla, antiga presidente do Instituto da Mulher e da Criança da Guiné-Bissau, também jurista e presidente da Fundação Ana Pereira, e Mónica Ferro, aqui em estúdio, portuguesa, diretora do escritório do FNUAP no Reino Unido. FNUAP, o Fundo das Nações Unidas para a População. Gravado o depoimento de Eva Pascoal, moçambicana, que trabalha no escritório da OMS na Guiné-Bissau, mas que aqui vai falar enquanto mulher de Moçambique. Olá a todas, muito obrigada por responderem a este convite da Comunidade Lusófona de Mulheres na Saúde Global e da RDP África. Neste debate que será transmitido no Facebook e depois também na rádio. E vamos começar com números. Nos últimos 30 anos, desde a Conferência do Cairo, a taxa de gravidezes indesejadas caiu quase 20%. Duplicou o número de mulheres com acesso a contraceptivos, ou seja, que podem escolher se e quando querem engravidar ou que podem proteger-se de doenças. 162 países adotaram leis contra a violência doméstica. As mortes maternas caíram 34% desde 2000. Isto é o copo meio cheio, há também, claro, o meio vazio e o que mostra ele. Focamos-nos só em África, com dados que a doutora Mónica Ferro conhece muito bem, melhor do que eu, porque estão também eles no último relatório do FNUAP. Por exemplo, esse de que uma mulher africana que tenha complicações na gravidez e no parto tem cerca de 130 vezes mais probabilidades de morrer devido a complicações do que uma mulher da Europa e da América do Norte, ou um quarto das mulheres do planeta que ainda não pode dizer ao parceiro que simplesmente não quer, não lhe apetece naquele dia ter relações sexuais. Também fica essa certeza. As melhorias chegaram, mas não chegaram a todas as mulheres e em todo o lado, e milhões ficaram para trás. Esta é uma conclusão perturbadora, doutora Mónica Ferro. Olá, Paula. Mais uma vez obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder estar aqui a discutir os progressos e os desafios de uma agenda de saúde sexual e reprodutiva no centro da Agenda de Desenvolvimento, que é o grande objetivo da Agenda do Cairo, da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Eu diria que a Paula foi destacar exatamente as duas faces da mesma moeda, não é? Um mundo com progressos assinaláveis, o que mostra que nós sabemos o que é preciso ser feito, não é? A Paula destacou a queda da mortalidade materna em 34%. A verdade é que desde 2016 não há qualquer progresso nesse número e nesse bom caminho que estávamos a percorrer, o que significa que 800 mulheres todos os dias continuam a morrer de causas preveníveis. Significa, por exemplo, que em contextos de crises humanitárias são 500 todos os dias. E, portanto, isto é absolutamente inaceitável. E, portanto, o relatório tenta
não só trazer estes dados macro agregados, mas tenta fazer um zoom mais focado em algumas realidades. A realidade das mulheres africanas, nós também trazemos pela primeira vez dados sobre a mortalidade materna entre mulheres africanas e afrodescendentes nos Estados Unidos e no Reino Unido, e é muito importante, se me permite dizer só isto, que é preciso ter dados. E a verdade é que o Reino Unido e os Estados Unidos estão a recolher dados desagregados à etnia. A maior parte dos países não o faz. E, portanto, se nós não soubermos qual é que é a realidade que impacta cada um dos grupos, as medidas de resposta vão sempre fracassar, porque vão sempre pecar por serem poucas ou não desenhadas especificamente. Portanto, a minha primeira mensagem era para que nós possamos combater estas discriminações e estas desigualdades, porque é disto que se trata, não é? Desta vez, nós neste relatório lançamos a luz sobre como a desigualdade económica, a raça, a etnia, a pertença a grupos identitários, como isso faz com que nós tenhamos deixado para trás muita gente, porque não fomos ousados o suficiente, não o soubemos fazer com a arte que era precisa, desmantelar todos estes obstáculos. Porque não há vontade política e porque não há recursos suficientes, mas os recursos, se calhar, até não são o mais determinante. Eu diria que não há, em muitos sítios não há vontade política, com certeza, não é? Nós apelamos sempre aos Estados que recolham os dados da forma mais desagregada possível. Há muita sensibilidade em muitos países em recolher dados desagregados às pertenças étnicas ou às pertenças religiosas, também porque há uma memória de como é que esses dados recolhidos já foram usados para cometer crimes. E para discriminação. A memória do que foi o Holocausto na Europa, ou a memória do genocídio no Ruanda. Portanto, isso ficou gravado na memória dos decisores políticos, mas o que nós dizemos é que nós conseguimos fazer a recolha desses dados de uma forma que seja eticamente responsável, alinhada com os princípios de direitos humanos e que garanta a privacidade. Eu, se não tiver estes dados, por exemplo, a questão da mortalidade materna, convido quem nos está a ouvir que vá ver o relatório, que o relatório tem um capítulo extraordinário sobre a importância dos dados, em que nós escalpelizamos a questão da mortalidade materna. A verdade é que, quando tivemos o dado, fomos procurar o porquê. Paula, erros nos currículos médicos, percepções de patamares de dores que são suportáveis e que estavam enganados, velocidades de coagulação de sangue que eram generalizadas quando na realidade os grupos tinham perfis distintos. Portanto, como o dado existia, nos inquietou, toda a revisão do qual é que era a situação que tinha levado ali permite-nos trabalhar. Eu, se não soubesse que este problema existia, não teria que trabalhar. E, portanto, em muitos países ainda estamos nesta fase de querer os dados desagregados, de querer ter uma noção do que é a realidade das mulheres nestes países, porque os números regionais ocultam muitas realidades nacionais, as realidades nacionais mascaram as assimetrias internas, e nós dizemos no relatório que às vezes as assimetrias dentro dos países são muito superiores às assimetrias entre países, às desigualdades entre países. São os problemas das médias, não sim, é? Que sim. Mesmo para quem faz notícias soam sempre a estranho, mas é o que existe e sem dados, como disse, não é possível também delinear políticas públicas. No que diz respeito à mortalidade materna em particular, os países africanos de língua oficial portuguesa costumam estar, alguns deles, entre os piores, nomeadamente Angola, que fez alguns progressos, também a Guiné-Bissau. Esse quadro menos bom ou mesmo muito mau mantém-se? Mantém-se com alguns sinais de evolução positiva, ou seja, o que nós verificamos é que, embora o ideal esteja longe de ser atingido, mas isso é uma realidade no mundo todo. O que nós notamos é que os países que têm identificado a saúde materna como o verdadeiro indicador de desenvolvimento, não há melhor indicador de desenvolvimento que a saúde materna, isto significa que o país foi capaz de pôr em marcha uma série de políticas que garantem à mulher, primeiro, a autonomia corporal, como a Paula destacava, não é? A possibilidade de decidir se, quando e quantos filhos é que se quer ter, não é por acidente que o planeamento familiar é um direito humano universal, e aliás, eu sou portuguesa, está inscrito na Constituição portuguesa, o direito ao planeamento familiar,
porque é de facto a ferramenta da autonomia, mas isto significa também que houve acesso a consultas pré-natais, que há o acompanhamento dos partos, e até porque eu peço imensa desculpa a quem é médico e que me vai ouvir dizer uma coisa muito pouco correta. Nós sabemos quais são as 3 grandes causas de morte materna e, portanto, sabemos como evitá-las. São as hemorragias, as infecções, as eclâmpsias e pré-eclâmpsias. Desculpem a generalização. Mas a verdade é que os países que têm feito investimentos, Cabo Verde fez investimentos extraordinários nesta matéria, portanto, é aliar a vontade política com as ferramentas necessárias. Nós também sabemos que muitos dos países não o fazem por não ter recursos financeiros disponíveis. É aí que entidades como as Nações Unidas podem dar um contributo. Não é? Nós fazemos fundraising entre os países que estão numa situação económica de maior bem-estar, para que possamos aplicá-los na execução de programas com estes países que precisam ainda da cooperação internacional. E eu diria que é o sinal de desenvolvimento, é uma das áreas em que nós vimos, apesar dos resultados ainda não estarem lá, nós vemos cada vez mais atenção dos poderes políticos para estas realidades, e é também nesta matéria que organizações da sociedade civil têm provocado verdadeiras mudanças. O chamar a atenção, a comunicação social, a academia. Portanto, há um esforço concertado que está a fazer com que em alguns destes países o investimento esteja a ser feito. Nós gerimos em todos os países de língua portuguesa o programa de compra de materiais de saúde materna e de planeamento familiar, e nós temos um exercício novo que é por cada dólar que investam os próprios países dos seus recursos nacionais, nós temos um fundo que nos permite igualar ou duplicar o investimento, porque nós queremos que estes países percebam que têm que se apropriar deste investimento. É um investimento nacional. Não podem ficar dependentes das organizações internacionais para que cumpram este objetivo ou para que financiem este objetivo. Os Estados têm que assumir que o verdadeiro barómetro de desenvolvimento é a saúde materna e que isso tem um custo. Não faltam recursos, Paula. Não faltam recursos. Assim haja a estratégia e as ações que levem a que estes objetivos sejam concretizados. Referiu aqui já a doutora Mónica Ferro, Cabo Verde. Connosco está também, como dissemos, Marisa Carvalho, presidente do Instituto da Igualdade e Equidade do Género. Mais elogios aqui para este arquipélago, este país que tem muitos desafios, onde há ainda muito a fazer, mas que, de facto, ano após ano se vai destacando entre, sobretudo, os outros de língua oficial portuguesa no continente, nos rankings das instituições internacionais. Como presidente deste instituto, é assim também que lê a realidade, doutora Marisa? Sim, Paula, obrigada. Boa tarde a todas, também às minhas colegas painelistas. Maimuna, é um prazer estarmos juntas de novo. Mónica Ferro, todos que nos seguem. Sim, nós temos essa consciência, não é? Que nós, no nosso continente, somos um país privilegiado, principalmente naquilo que já foi dito anteriormente, naquilo que foi uma grande aposta, não atual, mas tem sido uma aposta paulatina naquilo que são as estruturas e os programas de saúde, principalmente da saúde sexual e reprodutiva, que faz com que realmente Cabo Verde se destaque pela positiva naquilo que são os ganhos e naquilo que são também os acessos e garantias da autonomia, principalmente das mulheres, não é? Eu digo que nós temos sempre um país um bocadinho diferente naquilo que são os indicadores, até um bocadinho contrários. Aqui nestas questões da saúde, nós, curiosamente, e sabendo a importância dos dados, nós tínhamos previsto, até para hoje, como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher Africana, o lançamento de uma brochura que se chama Homens e Mulheres em Cabo Verde, Factos e Números. É uma brochura que resulta do esforço e da parceria do ICIEG com o Instituto Nacional de Estatística e que também, que na altura, que quando começou em 2008, foi muito também fruto da parceria que nós mantemos com os organismos internacionais, neste caso em particular com a ONU Mulheres. Tem sido uma publicação anual, que depois teve o seu último número em 2017, e este ano nós retomamos, não é, esta publicação, porque sabemos como os dados são importantes, principalmente para estas questões de visibilização daquilo que são também os nossos ganhos. Não vamos fazer hoje o lançamento, porque hoje estamos também a debater o nosso Estado da Nação, portanto, hoje o foco está todo naquilo também que são os desafios e os ganhos que o país tem tido ao longo deste ano, mas iremos fazê-lo amanhã.
e realmente amanhã iremos ter um evento público em que iremos mostrar aquilo que já foi dito aqui, não é? Realmente nós temos 98,4% de partos realizados em estruturas de saúde e assistidos por profissionais qualificados. A nossa taxa de mortalidade até é superior em termos dos homens, não é? Nós temos a nossa taxa de mortalidade, temos um problema de género, mas ao contrário do resto dos países, nós temos já também algumas noções de que temos de trabalhar estas questões do género de forma integrada, que os homens estão também muito afastados deste sistema de saúde que nós temos, exatamente se calhar pelo forte investimento que foi feito no planeamento materno-infantil. Nós temos, desde os anos 80, o acesso também ao aborto até às 12 semanas, em estruturas de saúde reconhecidas e legalizadas, temos acesso à contracepção, temos os planos nacionais de planeamento materno-infantil, portanto, neste sentido, apesar de termos alguns desafios, não é? Porque pela nossa cultura ainda muito tóxica e masculinizada, sabemos que há problemas a nível do controlo privado naquilo que é a liberdade das mulheres poderem exercer a sua escolha de planearem e planificarem a sua própria contracepção, mas isto não é porque não tínhamos estruturas ou porque não tínhamos acesso ou garantido o acesso, tem a ver sim com as dinâmicas sociais e com a própria cultura ainda machista que prevalece no país, e são esses os desafios que temos. Mas relativamente àquilo que têm sido os investimentos feitos ao longo dos anos, principalmente nesta questão da saúde, reconhecemos que estamos bem mais à frente de grande parte dos países do continente. Isto não impede que nós tenhamos agora um novo tipo de desafios que nós não enfrentávamos no nosso país, mas que temos de estar cientes, não é? Também fruto destas dinâmicas sociais e desta também, apesar de sermos insulares, que temos muitos imigrantes, principalmente da Guiné-Bissau, do Senegal, que trazem outras práticas, também elas nocivas e punitivas para a mulher, não é? Que nós temos de estar preparados para as combater, identificar e, acima de tudo, alertar para que nós, em Cabo Verde, temos um quadro legislativo muito completo e muito específico naquilo que é o combate à discriminação e a qualquer tipo de violência baseada no género. Portanto, nós temos todos os instrumentos, digamos assim, necessários para que possamos combater tudo aquilo que consideramos violências inadmissíveis contra mulheres, meninas e contra homens também. Portanto, temos desafios, como é óbvio, temos ainda com alguns casos de homicídios com base no género, temos ainda algumas situações de violência muito fruto, como eu digo, desta dinâmica machista que ainda prevalece em determinadas ilhas, em determinados municípios, mas vamos caminhando e vamos trabalhando todos os dias para realmente enfrentarmos estes desafios. Depreendo que uma dessas práticas seja a mutilação genital feminina e ela é praticada ainda, sobretudo, em alguns países da costa ocidental africana. A Guiné-Bissau deu importantes passos nos últimos anos, nomeadamente no domínio legislativo. Ao que sabemos, embora não haja, esse é um problema, dados, penso eu, muito concretos, tem havido também recuos na luta, na consciencialização contra esta prática, e têm sido encontrados subterfúgios para as meninas continuarem a ser submetidas a este crime. Connosco está também Maimouna Sylla, advogada, presidente da Fundação Ana Pereira. Ela foi presidente também do Instituto da Mulher e da Criança da Guiné-Bissau. Olá, doutora Maimouna Sylla, um país que volta a estar, infelizmente, mergulhado em tensão política e social, obviamente com impactos avassaladores na vida de todos, mas muito das mulheres e das meninas e das crianças. Imagino. Olá, doutora Paula, como está? Quero aproveitar para cumprimentar as demais painelistas. Realmente, os desafios são imensos. Desde logo, não se pode pensar um país desenvolvido, não é? Sem que, ou numa situação em que as pessoas ainda têm que se deparar com certos tipos de práticas altamente nefastas à saúde das meninas e mulheres.
quando eu ouço a doutora Mónica a falar e a doutora Marisa, realmente isso dá-me ânimo enquanto guineense, mas a verdade é que deixa-me receosa dos dados que eu tenho aqui também, ou do cenário em que a mulher guineense vive. Na Guiné-Bissau não há ausência de instrumentos legais que garantam a proteção das meninas e mulheres, muito pelo contrário, existem. Desde logo, no que se refere a mutilações genital feminina, existe a lei que proíbe essa prática desde 2011. Mas a verdade é que esse instrumento em particular tem-se mostrado bastante inexequível, porque não obstante a lei existir, a verdade é que há pouquíssimas condenações. Lembro-me que até 2018 havia, pelo menos, nós tínhamos conhecimento apenas de 3 condenações. E isso não quer dizer que tivesse havido apenas 3 casos. Claramente aqui deve haver vontade política, de que falava há pouco a doutora Mónica, que deve haver mais do que vontade, a responsabilização, a assunção da responsabilidade por parte dos decisores políticos que têm criado políticas públicas. Neste particular falo da Política Nacional para a Igualdade e a Equidade de Género, que existe, mas apenas no papel. Existe desde 2012, mas a verdade é que depois do golpe de Estado de 2012 ficou engavetada. Havia outras prioridades, neste caso a sobrevivência e da estabilidade governativa, e em 2015 começa-se a retomar a implementação desse mesmo plano, e ele é reestruturado, e há uma onda de instabilidade governativa na legislatura, ou há 2 legislaturas, nós tivemos mais de 7 primeiros-ministros. Isso não garante a continuidade ou a estabilidade governativa que é tão necessária para que realmente os políticos e os governos possam realmente dedicar-se às causas que dizem respeito à proteção da mulher. Há realmente necessidade de definição de prioridades por parte dos políticos no que respeita aos setores das políticas públicas. Portanto, é esse o maior desafio com que nos deparamos. Não a ausência de instrumentos legais que garantam a proteção, mas a sua execuibilidade e o respeito, até mesmo por parte do próprio Estado. Também uma monitorização que falta, não é? E no combate a práticas ancestrais que as comunidades têm justificadas, não sabem muito bem porquê, e que imagino que sejam muito, muito difíceis de combater no dia a dia. Não me parece que as comunidades não saibam porquê que praticam essas práticas. Quero acreditar que se trata de uma ingenuidade, desde logo, ou de uma proteção, ou de uma suposta proteção da comunidade num cenário adverso. Sim. Uma crença de proteção. As pessoas acreditam que estão a proteger, desde logo, porque nós temos que ter a sensibilidade de entender que quem é suposto nos passar os valores são os nossos pais, no caso concreto são as nossas mães, as nossas tias, e quando são elas mesmas que aparecem e nos dizem que as práticas, no caso concreto, mutilação genital feminina, casamento precoce, são práticas que são normais aqui, são práticas que nos permitem chegarmos a um estágio da sociedade que permite a nossa presença e que a nossa presença seja aceitável, não é? Nós não temos como duvidar daquela crença. Então, todas as estratégias que forem pensadas, e eu aqui acho que esse é que tem sido o grande erro das estratégias que têm sido pensadas, é não respeitar, antes de mais, que quem está a infringir o corpo da mulher, quem está a ter aquele tipo de atitudes que provocam dor e provocam não só dor física, mas também mental às mulheres, são pessoas que é suposto passarem princípios a essas meninas e mulheres. Então, quando nós compreendemos
que é esse o cenário, e partirmos dali, talvez consigamos chegar a estratégias mais eficazes que possam realmente impactar da melhor forma a vida das nossas meninas e mulheres, e que é o fim último que nós queremos, é a proteção integral das nossas meninas e mulheres, e talvez o que nós estamos a fazer de errado é justamente a estratégia, é o ponto de partida que está errado. É muitas vezes esse olhar também de fora e aplicar as mesmas receitas a comunidades muito diferentes. Doutora Mónica, acredita que é preciso olhar mais para as comunidades e estas respostas mais ligadas, de facto, àquilo que as pessoas vivem no seu dia-a-dia? Ou seja, as receitas não servem de igual forma em todos os pontos do planeta. Não servem de igual forma, elas têm que ser desenhadas de forma participativa com as comunidades a que se destinam. Eu estava de facto a ouvir a Marisa e a Maimouna e estava a pensar que as ideias estão cá todas, não é? Nós sabemos o que é preciso ser feito e eu estava agora a ouvir a Maimouna e estava a pensar de dois argumentos com que me confrontam frequentemente quando eu estou a falar da necessidade de desenhar, por exemplo, estratégias de saúde materno-infantil adequadas àquela comunidade. Uma das perguntas que me fazem invariavelmente é: mas isso é caro? E os países africanos não têm dinheiro para fazer esse custo. E eu digo... A frase já está mal construída, não é um custo, é um investimento. Porque o investimento em saúde materno-infantil, o investimento em saúde sexual e reprodutiva é um investimento altamente produtivo. Primeiro porque previne uma série de comportamentos e previne uma série de resultados que vão ter um impacto enorme nas contas de saúde pública. As gravidezes não intencionais têm um peso, são uma questão de desenvolvimento, são uma questão de saúde pública, mas são também uma questão de recursos económicos que não são aproveitados de uma forma mais harmoniosa. E, portanto, é um bocadinho aquela frase que nós usamos às vezes com um tom muito coloquial, que é: se acham que a prevenção é cara, vejam quanto é que custa a resposta, vejam quanto é que custa. Ou por exemplo, os dados que nós tentamos trazer dizendo que o custo global da violência nas relações íntimas representa cerca de 5% do produto interno bruto mundial, mas significa quase 15% do PIB na África subsaariana. Portanto, trazer argumentos para cima da mesa. Eu espero que não fiquem aborrecidas comigo por eu estar a usar argumentos económicos, mas eles têm que ser trazidos para a mesa. A economia está sempre lá. Sempre. E estava-me a lembrar de outra coisa, Paula, e eu sei que é um tema que nós temos tratado aqui muito, e no Dia da Mulher Africana é um tema muito importante, a questão do retrocesso em algumas destas matérias. A questão de se questionar se estes são investimentos verdadeiramente transformadores. E, por exemplo, da mutilação genital feminina. Como dizia a Maimouna, agora não faltam instrumentos legais, aliás, por todo o mundo. Vamos tendo isso, é algo de celebrar, vamos tendo enquadramentos. O problema é quando esses investimentos legais não são acompanhados de formação necessária, não são acompanhados dos programas de transformação de mentalidade. Nós tivemos recentemente um caso de um país africano em que se tentou pela primeira vez reverter uma proibição da mutilação genital feminina. E os argumentos foram a cultura. Era uma lógica falaciosa, mas muito sedutora, no sentido de se dizer há uma lei que proíbe, no entanto continua a ser praticada, portanto é cultural. E as Nações Unidas dizia o projeto de lei, e as Nações Unidas dizem que se deve respeitar a cultura. E, portanto, é uma espécie de jogo de sombras, não é? Porque, na realidade, a cultura não pode ser usada para justificar violações de direitos humanos, e nós temos sido muito claros. A violação... Senão não haveria transformação, não é? Não teria havido transformação. Nunca haveria. Portanto, este ponto que a Marisa insistiu tanto, de que é preciso identificar as práticas nocivas e punitivas e trabalhá-las, não é? Não basta os instrumentos legais, é preciso um instrumento legal dotado do instrumento de financiamento também, para que se possa desenvolver os programas, e é preciso haver uma transformação de mentalidades. Mas, como disse a doutora Maimouna, essa transformação também tem que passar, e especificamente no caso da Guiné-Bissau, que é um país com muitas camadas, muitas etnias, um país complexo, de leitura complexa, as comunidades estão lá, sabem o que é que querem fazer, têm encontrado ao longo dos séculos respostas para os seus problemas, mas é preciso também envolvê-las, explicar bem, é preciso chegar lá.
é preciso que elas desenhem, sejam coautoras do processo. Há um mantra. E as agências que muitas vezes são atores fundamentais nestes processos, estão sensibilizadas para isso, para o conhecimento que estas comunidades têm e para a mais-valia que podem trazer à discussão destes temas? Totalmente, totalmente. Aliás, como sabe, o Fundo das Nações Unidas para a População gera com a Unicef o Programa Mundial de Eliminação da Mutilação Genital Feminina e também o Programa Mundial de Eliminação dos Casamentos Infantis Forçados e Precoces, e grande parte do trabalho é feito exatamente trabalhando com organizações locais, cada vez mais tentando que sejam os próprios sobreviventes a liderar essas organizações, porque elas é que nos sabem dizer quais é que são as estratégias, mas é um trabalho de raiz na comunidade, porque as boas práticas desenhadas nos grandes fóruns internacionais, se não estiverem informadas por esta realidade, isso sim vai ser uma despesa, não vai ser um investimento. E muitas vezes, quando nos dizem mas estamos a falar de normas sociais, estamos a falar de comportamentos culturais, eu sei que parece assustador, não é? Mas a boa notícia é que estas normas foram construídas, elas podem ser desconstruídas, mas requer esta abordagem multinível, de ter governos, de ter financiamento, de ter as agências perfeitamente conscientes de que esta ligação tem que ser feita entre o global e o local, e de quem tem que liderar a conversa são as comunidades a que os investimentos se destinam. Nós trouxemos no último relatório mais um exemplo de como em alguns países, trabalhando com as comunidades locais, por exemplo na questão da saúde materna, o facto de nós termos começado a integrar práticas tradicionais de parto com as melhores normas da medicina moderna, como isto fez com que muitas mulheres tenham confiado mais no sistema de saúde e tenham voltado ou tenham recorrido mais a partos assistidos, que realmente é transformador no que toca a salvar vidas. Portanto, às vezes a nossa curva de aprendizagem das organizações internacionais também é um bocadinho lenta, mas o caminho faz-se, sobretudo porque as vozes das comunidades não deixam ser silenciadas. E a doutora Marisa já aqui destacou também essa realidade da exportação, digamos assim, destas práticas nefastas também, quando as pessoas imigram. Doutora Maimuna, e curiosamente, em algumas comunidades onde ainda resiste a mutilação genital feminina, ela é também transportada para outros países. Sabemos que aqui, nomeadamente em anteriores executivos, houve uma preocupação muito forte com essas comunidades. Também se chegou à conclusão de que, por vezes, as meninas eram até enviadas em férias escolares para alguns países africanos, onde eram submetidas a esta prática, e houve mesmo ações junto das comunidades, mesmo nos aeroportos, para prevenir que isso aconteça. Viu efeitos? Foi acompanhando estes processos também? Sim, sem sombra de dúvida, e a nossa lei também é muito preocupada com essa questão e tem essa previsão. Mas a questão, coloca-se uma outra questão quando temos essa preocupação, que é justamente de saber quais seriam as pessoas alvo desse tipo de campanhas. Não é? Serão todas as pessoas, até que ponto que as que nós definirmos poderão depois entender que estão a ser alvo de discriminação pelo simples fato de pertencer a uma etnia ou outra, até que ponto que certas campanhas não terão como alvo apenas uma São assuntos muito delicados, não é? São assuntos muito delicados. Extremamente delicados e são assuntos com que nós temos que debater imenso e ver quais as melhores práticas. Claro. Doutora Maimuna, queria só transportar um bocadinho, peço desculpa, é porque nenhuma mãe submete a sua filha a uma prática destas, consciente dos impactos que tem nela enquanto criança, que terá para sempre na sua vida, na sua saúde mental também. As pessoas submetem-se a estas práticas, submetem as suas filhas porque acreditam que esse é o caminho, não é? Não é um crime praticado com toda a consciência, digamos assim. Eu acredito que se trata de uma crença inconsciente, ou seja, as pessoas acreditam porque viram os pais, as mães, as tias, as avós fazer e estão simplesmente a repetir atos, a repetir essa mesma crença.
Com certeza, eu concordo consigo quando diz que nenhuma mãe em sã consciência vai cometer um ato destes ciente das consequências nefastas que aquele ato terá na vida da filha. Mas a verdade é que o peso da cultura, o peso da tradição é tão grande que a pessoa sente-se impelida a cometer esse ato para melhor poder caber na sociedade. Nós estamos a falar de meninas que, quando não são hechizadas, elas não podem participar de certos rituais. Elas não estão devidamente limpas, como se costuma-se utilizar essa expressão, que quem não é hechizada é uma pessoa que está suja e que elas querem pertencer, elas têm direito a pertencer à sociedade, mas é um preço muito alto que elas têm que pagar para pertencerem à sociedade. E muitas das vezes é mais fácil pagar esse preço do que enfrentar a sociedade, porque elas estão marginalizadas quando não se submetem à prática da mutilação genital feminina, do casamento forçado. Elas são completamente marginalizadas. É um preço muito caro também. Certo. É a sobrevivência, muitas vezes, não é? É a sobrevivência que está em causa, muitas vezes. Daí que trazendo aqui um pouco à colação o que a doutora Mónica dizia, é necessário estudos, e estudos que tragam à ribalta a questão da interseccionalidade, que realmente possam pôr em evidência quais são as especificidades de cada comunidade, para melhor poder definir as estratégias que melhor se adequem àquela realidade. Porque enquanto continuarmos a agir com estratégias muito globais, eu acredito que vai haver sempre grupos que são que ficam para trás, não é? Que são colocados para trás, que é justamente o que nós queremos evitar. Então, eu penso que é a altura certa. Estamos a 7 anos, se não me engano, de 2030, e nós temos como meta global realmente o fim da mutilação genital feminina em 2030. É a altura certa de pensarmos, de repensarmos, sermos humildes ao ponto de repensar as estratégias e para melhor definirmos se é o mesmo caminho ou se são novos pelos quais nós devemos nos enveredar. Uma das metas é também a erradicação da pobreza e será verdade também em Cabo Verde, como é de resto em muitos países, doutora Marisa, que o rosto da pobreza é ainda muito também o rosto da mulher? Sim, sem dúvida. Aí sim coincidimos com os restantes países. Se me permitissem só voltar um bocadinho atrás, porque foi dito aqui algo muito interessante e que nós também partilhamos, que tem a ver com esta questão de nós reconhecendo que os desafios são comuns, mas temos que trabalhar na especificidade, não é? Nós no nosso país não temos etnias, não temos a diversidade étnica e multicultural que a maior parte dos países africanos têm, mas sendo um país insular, com 10 ilhas 9 habitadas, nós não podemos abordar da mesma forma um tema que abordamos na capital da cidade da Praia, como temos de abordar na Ilha de Santo Antão ou na Ilha do Fogo, porque realmente temos de adequar as práticas àquilo que são as vivências, não é? E ninguém melhor do que as próprias comunidades sabem como se deve fazer. Esta questão da mutilação genital feminina para nós é um tema novo, não é? Por isso nós temos feito, e até ao longo deste ano temos intensificado as parcerias, quer com Guiné-Bissau, quer com Portugal, também são dois países que têm estado a desenvolver campanhas e a traçar medidas para combater este mal, cientes, não é, de que para nós, não sendo uma prática cultural, também não é aceitável, não é? Nós, um bocadinho aquilo que a Mónica dizia, nós temos, ou bem que temos de tomar medidas conscientes e concretas para realmente termos ações, também elas concretas, não nos podemos escudar em práticas que não são nossas, neste caso, não é? E desculpá-las de alguma forma, porque no nosso país está muito ciente e muito claro de que é um crime, não é? Portanto, não pode ser permitido sobre qualquer tipo de normalização ou de desculpabilização.
os dados É um que nós crime, temos... é um crime e sem... É um crime que é enquadrado um crime público de violência baseada no género, portanto, ele está bem tipificado aqui em Cabo Verde e a nossa preocupação é não só com as comunidades que temos, a comunidade imigrante que temos, a maior que temos no país é exatamente da Guiné-Bissau, mas temos também muitos casais mistos, não é? De cabo-verdianas que se casam com guineenses e vice-versa, e isso sim é a nossa preocupação, não só para com as mulheres, como depois para as filhas que daí resultam, para que a prática não seja tornada, não é, normal ou aqui no país quando não o é. Também estamos cientes dessa questão de que muitas vezes as crianças vão para o exterior para praticar essa prática e depois regressam ao país, porque estão cientes e conscientes de que no país é uma prática ilegal, não é? E criminalmente punida, e estamos então a trabalhar junto com as comunidades, junto com as associações de imigrantes, junto com os técnicos de saúde também, não é? Para que possamos todos juntos traçar medidas concretas e podermos estar cientes de como isto pode ser abordado. Segundo os colegas da Guiné-Bissau, que diziam que nos últimos anos, infelizmente, os números têm aumentado, porque, como disseram e bem, é um ato de violência, não é? Para quem as comunidades que praticam é um ato de inclusão, porque as raparigas que não o praticam são consideradas, são excluídas, não é? E muitas delas veem na mutilação uma forma de depois casarem e, sendo o casamento, uma forma, infelizmente, de alcançarem alguma estabilidade económica e financeira, o que depois as submete também a um outro tipo e vários tipos de violências, não é? Portanto, é tudo uma ação concertada que devemos tratar de uma forma intersectorial e transversal para que realmente possamos combater tudo, não apenas apontar dedos, não é? Tentar perceber como é que isto tudo se conjuga, não é? Na sociedade, porque infelizmente são vários os motivos. Nós também aqui, quando nós abordamos a violência, percebemos que, por um lado, há uma normalização, e nós temos estudos feitos no país pela Universidade de Cabo Verde, o Núcleo de Investigação de Género e Família, o CIGEF, que nos mostra exatamente essa questão da normalização da violência, mas que está muito associada a esta dependência económica, não é? E então temos de perceber isto para podermos atuar trabalhando na autonomia económica das mulheres, trabalhando na capacitação, trabalhando numa série de coisas para que possamos atuar de forma também sustentável e coerente. A questão da pobreza, não é por acaso que nós temos uma estratégia nacional para a erradicação da pobreza extrema, em que faz realmente o perfil da sociedade cabo-verdiana e, mais uma vez, 65% da população extremamente pobre são famílias fiadas por mulheres, não é? Portanto, realmente monoparentais, não é? Famílias monoparentais. Que é algo que vai atravessando também a sociedade cabo-verdiana, não é de hoje. Este peso da mulher, a mulher sozinha. Exatamente, sim. Sim, não só a mulher sozinha, nós também fizemos mais uma vez a questão dos dados, que é importante, não é? Nós tínhamos um estudo de 2012 sobre o uso do tempo, em 2022 conseguimos atualizar as questões das outras formas de trabalho, eu digo sempre, um bocadinho para dizer aquilo que nós já sabemos, não é? Que realmente as mulheres cabo-verdianas, 91% das mulheres acima dos 15 anos, para além dos trabalhos formais que possam ter, têm ainda uma sobrecarga de trabalhos não remunerados, nomeadamente os trabalhos domésticos e os trabalhos de cuidados. Isto não poderia não ser assim tão importante, mas quando nós sabemos que em Cabo Verde, em que o acesso à educação é garantido tanto a meninos como a meninas, nós temos mais uma vez um cenário também distinto em que temos mais raparigas nas escolas, em todos os níveis educacionais, mesmo na universidade. Há universidades em que já temos um rácio de 70% de raparigas contra 30% de rapazes, mas continuamos a ter mais mulheres desempregadas, não só desempregadas como inativas. Portanto, as mulheres estão a estudar mais, durante mais tempo, mas isso não se traduz depois na entrada e permanência no mercado de trabalho. E porquê? Muita dessa inatividade é apontada como a questão dos cuidados, não é? A questão dos trabalhos domésticos, a questão dessa carga ainda de cuidadora que a mulher ainda carrega e que ainda é socialmente apontada que, se ela não tem essa responsabilidade, é socialmente penalizada. E então, não só através da sua
dependência económica, não é? Porque não permite ter essa dependência económica, porque está sobrecarregada com esta questão dos cuidados, é obrigada a ter trabalhos informais, a trabalhar menos horas, a ter o estudo acarreta um menor salário, o que se reflete depois no fim da vida ativa, a questão da proteção social. Portanto, são tudo motivos que levam a que a mulher realmente esteja mais sensível e que esteja mais desprotegida relativamente a esta questão da economia. A Mónica falava há bocado da parte económica, eu adoro dar a justificativa económica, porque a mulher é um ativo e deve ser considerado um ativo económico, não é? Portanto, quando nós muitas vezes em determinados setores trazemos esta carta do ativo económico, de como é que metade de uma população de um país não é considerada para o seu PIB e que os trabalhos que realizam não são contabilizados nem valorizados, estamos a discriminar, não é, metade da população que faz um trabalho muito válido para que a outra metade, neste caso os homens, possam estar muitas vezes presentes na sociedade como estão, a nível político, a nível social, a nível económico. Portanto, é aqui que as desigualdades se acentuam e aqui que os desafios também continuam a estar muito presentes. E por mais que nós estudamos, por mais que nós tenhamos trabalhos vamos ascendendo na escala social, continuamos a ter uma carga muito grande de sobrecarregamento social e prático, não é? Desta questão dos cuidados e dos trabalhos domésticos que nos continuam a limitar todos os dias. Isto não é um muro de lamentações, não é um debate de lamentações, é uma constatação daquilo que as mulheres que as mulheres enfrentam e devo dizer, caso surjam dúvidas, que a presença ou não de um homem neste painel foi discutida, mas considerou-se que eles já estão muito presentes, embora sejam absolutamente indispensáveis na transformação da sociedade e também é preciso, e noto muito, só tenho filhas, mas o que noto muito também é que mesmo mulheres diferenciadas, mulheres atentas ao mundo, muitas vezes reproduzem comportamentos das suas mães e protegem os meninos mais do que as meninas e não os preparam também para esta sociedade de transformação. O que disse sobre estes sobrepapéis das mulheres faz-me lembrar também aquilo que me disse no ano passado, em julho, Isabel Almeida, da Miguelã, na Guiné-Bissau, ela que destacava estas mulheres como heroínas, as mulheres que muitas delas já mulheres com muitos estudos, num contexto de grande desemprego, estava a explicar como, numa situação de carência económica da família, a mulher, independentemente do seu nível de ensino, não se coíbe de pegar nas suas coisas, de ir vender o que costurou, o que foi buscar à sua horta, sair para a rua e, numa qualquer artéria da capital, vender para que os seus filhos, a sua família, possam também ter o que comer. É a isto que tem assistido também, é isto que testemunha neste cenário, por vezes tão desafiante, também da Guiné-Bissau, doutora Maimuna? Fico muito contente que esta pergunta tenha vindo primeiro para mim. Ainda há pouco tempo elaborei um plano de ação de género na ilha de Boubaque e justamente foi o que nós constatámos, que vários, diagnósticos de género neste caso, várias professoras são bideiras, okay? Vendem produtos hortaliças nas feiras antes de irem dar aulas à tarde, ou então primeiro vendem e depois vão dar aulas à tarde. Ou seja, o que elas oferem como rendimento como enquanto professoras não é o suficiente para fazer face a muitas despesas que elas têm. E muitas elas até o fazem por orgulho, sentem-se bem ao fazer isso, porque querem ter a sua autonomia. Mas a verdade é que muitas são forçadas a criar uma outra fonte de renda para justamente poder fazer
poder fazer face às A doutora Isabel utilizava mesmo, são muito valentes, são heroínas, quando além disto, muitas vezes ainda, como também foi realçado pela doutora Marisa, ainda cuidam dos mais velhos, ainda cuidam dos mais novos e algumas delas ainda arranjam uma energia e um tempo para se dedicarem ao ativismo. São de facto um exemplo, não é? Estas mulheres que existem na Guiné-Bissau, como existem noutros países também, obviamente. Noutros países. E muitas delas ainda são submetidas a vários atos, ou seja, têm que enfrentar situações de risco. Muitas têm que acordar de madrugada para ir buscar o peixe ao porto e são violadas quando vão a caminho. Ou seja, o cenário realmente é muito negro, mas a verdade é que, não obstante todo esse risco por que elas passam, elas conseguem encontrar uma força enorme para pôr um sorriso e continuar a batalhar. Elas são realmente heroínas, como disse muito bem a doutora Isabel. E por isso também muitas vezes os seus filhos e as suas filhas realçam também a importância que tiveram. Obviamente que nada se faz sem os homens, mas hoje é Dia da Mulher Africana e é dela que aqui hoje falamos, e é à mulher africana, neste caso à mulher africana ou às mulheres africanas, não é? Porque elas são tão diversas, porque a África não é um país, como se sabe, que é muito importante que seja aqui destacado também o seu papel de resistência. Com certeza. Queria apenas aqui frisar que no contexto da Guiné-Bissau, a falácia de que muitas mulheres estão com os maridos agressores por dependência económica, não é bem assim. Porquê? Porque a maioria das famílias na Guiné-Bissau são sustentadas por mulheres, são elas que detêm o poder económico, ainda que financiado por uma situação informal, não é? Elas estão, é uma economia muito informal, mas a verdade é que quem garante, quem domina o setor informal são as mulheres. Portanto, a motivação é outra. A partir daqui, do meu olhar de mulher portuguesa, muitas vezes olhando os contextos, sempre em visitas que são visitas muito rápidas, surpreende-me sempre, de facto, a forma como as mulheres conseguem gerir com muita inteligência emocional a sua vida no seu contexto, não é? Essa é que é a verdade. Nós aqui, penso que nós na Europa, por circunstâncias várias, acabamos por, muitas vezes, não ter a mesma resistência numa relação que não é satisfatória, embora obviamente isto seja também uma generalização, atendendo também, por exemplo, aos números de violência doméstica, que também é transversal, penso eu, às sociedades e muito presente nas sociedades de língua portuguesa, e eu penso que aqui é um tema também que me é muito caro, um tema que eu acho que por vezes não recebe a atenção que devia receber dos decisores políticos, que é o consumo de as dependências e muito especificamente o consumo de álcool, mas isso levar-nos-ia para outros cenários. Eu penso que de facto o consumo de álcool, por aquilo que os dados mostram, está na base de muitos problemas de saúde pública, de violência, de violência de género a todos os níveis, e também de ausência do trabalho, também de desemprego. Pronto, é um fenómeno muito complexo. Apesar de tudo isto, há mulheres muito resistentes, umas que fazem a sua resistência nas suas comunidades e outras que saem e que conseguem fazer também a diferença, distinguindo-se também na liderança. Sei que a doutora Maimuna esteve também ligada ao Movimento Nacional de Liderança Feminina, com as mulheres terem um papel importante, elas que foram tão determinantes na luta, tão consideradas por Amílcar Cabral. Tem havido também várias iniciativas para que elas, com os seus conhecimentos, a sua forma de estar na sociedade, também contribuam para o apaziguar desta instabilidade política na Guiné-Bissau. Sim, eu creio que as mulheres têm desempenhado um papel fundamental, e que houvesse mais espaços e mais oportunidades que fariam um excelente trabalho, ou melhor trabalho do que tem sido feito. Mas a verdade é que os desafios ainda são enormes, ainda
continuamos a ter espaços onde a mulher aparece em segundo plano, onde os seus interesses são colocados em segundo plano, como disse. Quando temos um país que não tem estabilidade governativa, quando as mulheres têm que percorrer quilómetros para acederem à água potável, quando têm que escolher entre elas acederem ao estabelecimento de ensino ou os filhos, porque não tiveram elas a oportunidade de o fazer quando ainda tinham idade normal para isso, não é? Elas são confrontadas têm que fazer escolhas, têm que dar prioridades e isso pode muitas das vezes dificultar o avanço e o desenvolvimento que seria expectável em relação às mulheres. Mas e aquelas que realmente têm a oportunidade e são privilegiadas, assim como eu, deparam-se igualmente com outros tipos de desafios. De uma mulher que queira ser uma boa profissional na Guiné-Bissau tem que pôr de lado ou tem que fazer, tem que levar a cabo as mesmas tarefas que as outras e ainda assim dedicar-se não é só na Guiné-Bissau a essas atividades. Sim. Não é só na Guiné-Bissau, ainda é questionada, pois, não é? Com certeza. Ainda é muitas vezes questionada, sim. Enquanto os seus maridos não são, não é? E já voltaremos à Guiné-Bissau, onde de resto está em missão Eva Pascoal, mas não vai falar aqui da realidade guineense. Fazemos, no entanto, uma paragem porque é fundamental nesta participação política ir a Cabo Verde, um país que tem desbravado caminho nesta área e que já teve mesmo em anos recentes um governo, salvo erro, doutora Marisa, com mais mulheres do que homens ou absolutamente paritário? Paritário, sim, tivemos um governo paritário, agora também com a nossa lei da paridade de 2019 temos, teoricamente assegurada a representatividade da mulher, mas ainda temos desafios, não é? Realmente, por exemplo, este ano vamos passar por mais uma eleição autárquica, que nós temos as listas paritárias e nós conseguimos na nível autárquico conseguimos essa paridade. A nossa lei diz que tem de haver a representatividade de 40-60 para ambos os sexos, portanto não faz a diferenciação. Podemos ter 60% de mulheres e 40% de homens, e isso não só a nível político, mas também a nível dos conselhos de administração e daquilo que é representatividade nos órgãos públicos, não é? Da administração pública, e há casos em que assim é, não é? Há casos, por exemplo, em direções de hospitais, de escolas, em que temos mais mulheres do que homens. Mas a nível político ainda temos bastantes desafios, não é? Porque acho que aqui é realmente aquela área em que alguém tem de sair para outros tomarem a dianteira, e isso ainda é um problema, principalmente naquilo que é as cabeças de lista, não é? Principalmente a nível das câmaras municipais. Nós só nos idos anos 90 é que conseguimos eleger mulheres presidentes de Câmara. Nas últimas eleições não temos conseguido, não é? Realmente, a nível das assembleias municipais, sim, e aí temos a paridade, 13 homens para 9 mulheres. Agora, a nível das câmaras municipais, ainda não conseguimos eleger mulheres. Portanto, ainda há uma grande resistência, muitas vezes das próprias mulheres, e nós temos desenvolvido um trabalho, porque nós temos uma área específica que trabalha esta questão da tomada de decisões e da participação e representatividade da mulher no espaço público, e sabemos que há uma grande resistência das próprias mulheres. Nós temos estado em contacto também com a Comissão Nacional de Eleições e que sabemos que em Cabo Verde, por exemplo, quem está mais recenseado são as mulheres, quem vota mais são as mulheres, no fundo, quem decidem as eleições são as mulheres. E nós, no terreno, verificamos muitas vezes que elas dizem que não votam em mulheres. Então, algo está mal. E às vezes também não querem avançar para funções políticas. Eu penso que foi a doutora Mónica que há uns anos chamava a atenção para o desacerto entre os horários das agendas políticas com os horários familiares. Não há conciliação na política.
Essa era uma reflexão até muito pessoal, não é? De ter que gerir essas agendas. Porque, assim, era a hora de jantar, muitas vezes é a hora de jantar, não é? Muitas vezes depois do expediente, não é? Depois do horário de trabalho, e sendo que, de acordo com os inquéritos, a ocupação do tempo, um pouco por todo o mundo, as mulheres têm mais trabalho em casa do que os homens, mais 4 horas. Vai melhorando. Vai melhorando, até porque a percepção publicada e socializada de que a partilha é algo que interessa a ambos, não é algo que beneficia as mulheres, mas é algo que interessa a ambos. Isso tem passado. Nós hoje temos cada vez mais homens que reconhecem da sua autorreflexão que se estavam a privar de uma experiência importante, única, que é poder acompanhar os seus filhos, por exemplo, não é? E portanto isso é muito importante. Mas este tema é absolutamente estruturante se nós pensarmos que a transformação só virá, como dizias agora, se as mulheres perceberem que, sendo a maior parte das licenciadas, a maior parte das votantes, que de facto são elas que decidem as eleições e que podem votar noutras mulheres. Essa transformação é estrutural. Nós fazemos todas parte desta rede de mulheres na saúde global, e que começa exatamente com uma reflexão de tentar perceber porque é que as mulheres são a massa crítica dos profissionais de saúde, e não há qualquer dúvida de que assim é, mas depois, quanto mais se vai subindo na hierarquia, chegando até aos conselhos de administração, quase que não há mulheres. E, portanto, que fenómeno é este que faz a mimetização na saúde de todos os outros fenómenos políticos, que é uma massa crítica vasta de mulheres, mas que depois, por razões várias, e elas já foram aqui referidas, a penalização da maternidade, o facto da maternidade não ser reconhecida como um valor social, as dificuldades da conciliação, tudo isto faz com que as mulheres, pelo caminho, fiquem arredadas do exercício de cargos de direção. E todos nós sabemos que as mulheres fazem a diferença. Ter mulheres em cargos de direção faz a diferença. E, aliás, o princípio base das leis de paridade é esse. É reconhecer que há uma força transformadora em ter mulheres. Se repararem, a maior parte dos países que têm tido avanços democráticos consideráveis na garantia dos direitos das mulheres e no investimento na saúde sexual e reprodutiva, são democracias onde há uma grande participação feminina também. Não estamos a dizer que os homens não têm essa agenda, mas estamos a dizer que as mulheres têm-na sempre, porque tem a ver também com a socialização. Eu dava um exemplo no outro dia, ministros de infraestruturas constroem grandes infraestruturas, aeroportos, estações de comboios, etc. Ministras de infraestruturas também constroem grandes infraestruturas, mas constroem sempre hospitais, escolas, saneamento básico. Portanto, o esforço de socialização também depois nós não somos iguais, nem temos que ser, não é? As sensibilidades são diferentes e isso pode ser aproveitado para a transformação social que é tão necessária. Eu queria fazer talvez terminar com isso, com essa força da união das mulheres, que por vezes parece que não é percebida pelas próprias mulheres, como disse. Mas íamos então até Moçambique com Eva Pascoal, ela que é cidadã deste enorme país, mas que neste momento está na Guiné-Bissau à frente do escritório da OMS. Eva Pascoal analisa o seu país, que tem uma mulher neste momento presidente do Parlamento. Já antes tinha sido no feminino a liderança da Assembleia da República, com Verónica Macamo, agora ministra dos Negócios Estrangeiros. E contactada pela RDP África anteriormente, antes da realização deste debate, porque não tinha possibilidades de estar connosco, identifica avanços importantes nesta agenda. Moçambique, a caminho dos 50 anos da independência, tem feito progressos assinaláveis na vertente da participação política e equidade do género em posto de liderança, fruto, quiçá, da maior consciência das lideranças e também resultado de maior advocacia sobre a igualdade do género. Tem cerca de 43% de mulheres representadas no Parlamento, que é assinalável, visto que, após as primeiras eleições multipartidárias em 1994, este número correspondia a somente 14%. Muitas mulheres líderes bem formadas e informadas têm sido chave nesta transformação. Outros motores que eu também talvez gostava de assinalar são a existência de um ministério dedicado às questões do género, o conhecimento dos compromissos assinados pelo país a nível internacional
e regional, a geração de informação e advocacia sobre os progressos neste capítulo, por pesquisadores e grupos de interesse. Esta tendência e a existência do quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com um indicador específico, que é o indicador 5, são um sinal de otimismo para não regredir e acelerar os progressos a nível de lideranças intermédias e também nas lideranças no nível subnacional. Realça a Eva Pascoal que na saúde e na educação se está ainda em Moçambique muito aquém do desejado, muito aquém do necessário. A saúde e a educação estão com progressos modestos, sobretudo se considerarmos que no contexto da pandemia do Covid, alguns dos bons resultados perderam-se. Então, há 6 anos do alcance da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o maior desafio que o país tem é acelerar esse progresso e, para tal, vai ser importante ter um nível de financiamento adequado para os setores sociais e, quem sabe, repriorizar algumas ações em áreas menos favorecidas. E considera muito importante, Eva Pascoal, que se realce a importância das mulheres na prestação dos cuidados de saúde. Na vertente da educação, que é o motor de desenvolvimento e de saúde, eu gostava de destacar um grande avanço que o país tem feito, sobretudo na formação da força de trabalho em saúde. Referir que neste momento, por exemplo, as mulheres representam cerca de 52% da força de trabalho em saúde e elas estão nesta proporção em quase todas as categorias profissionais de saúde. Isto é o reflexo do investimento que foi feito no setor da educação e que cada vez mais tem permitido que os recém-graduados possam integrar, portanto, a força de trabalho de saúde e eu acredito que também a força de trabalho do setor da educação como motor-chave para progredir na vertente do desenvolvimento humano. Eva Pascoal, da representação da OMS na Guiné-Bissau, nota também, claro, a difícil condição da mulher em Cabo Delgado, província castigada pelo extremismo desde 2017. Doutora Mónica, a partir também da lente do FNUAP, essa constatação e também aqui patente neste relatório do peso dos conflitos e das calamidades, um peso desproporcionado sobre as mulheres, é assim? Voltando à sua questão, Paula, sobre se a pobreza tem ou não um rosto feminino. As crises têm em todas um rosto feminino, não só porque as mulheres, na maior parte dos países, estão em situações menos protegidas, vamos usar um eufemismo, do que os homens. Elas estão em situações de maior vulnerabilidade. Nós hoje já aqui falamos da interseccionalidade, da transversalidade, da necessidade de fazer investimentos intersetoriais. A verdade é que nas crises humanitárias as necessidades específicas das mulheres muitas vezes são uma espécie de pensamento tardio e posso-lhe dar o exemplo que traduz isso muito bem. Em 2000, quando começamos a distribuir pensos higiênicos nos kits que distribuímos em contexto humanitário, os nossos kits de dignidade, que foi a primeira vez que isso aconteceu. Portanto, foi a nossa constatação. Estávamos a preparar uma missão específica para a Serra Leoa e alguém pergunta, mas então onde é que estão os pensos higiênicos? Porque até aquele momento ninguém tinha trazido para a mesa a informação que há mulheres, raparigas, a menstruar nestes contextos. Certo. E, portanto, é muito... E que não vão à escola, muitas vezes, porque não há água, certo? E, curiosamente, não se pensa só que é nestes países, porque ainda muito recentemente a Catarina Reis, da Mensagem, fez uma reportagem espetacular entre as mulheres sem abrigo de Lisboa e, de facto, a menstruação era um problema destas mulheres que vivem sem teto, não é? Que nós sabemos que usam pedaços de pano, todas as estratégias e, portanto, isso significa não só uma falta de dignidade
na menstruação, mas significa também um maior risco de infecções, etc. E daí esta aposta de Portugal de distribuir materiais de higiene menstrual a todas as pessoas que menstruam de uma forma gratuita, que aliás os primeiros países a fazê-lo foram exatamente países desenvolvidos, que reconhecem que a pobreza menstrual é uma realidade independentemente do bem-estar financeiro, mas muitas vezes isto é uma espécie de pensamento que vem depois, não é? E daí, mais uma vez, a importância de ter mulheres sentadas à mesa. Quase há temas que as pessoas nos quais as pessoas mexem com pinças porque são sujos, digamos assim. Eu lembro-me de Catarina Albuquerque, que foi relatora da água, é portuguesa, que dizia muitas vezes que por vezes não a ouviam porque ela falava de algo bastante sujo, não é? Porque ela falava de saneamento. Lembro-me do impacto que causava muitas vezes entre as audiências quando se referia àquilo sobre o qual trabalhava com palavras muito específicas. E quando ela dizia que havia mais telemóveis no mundo do que sanitas, não é? Sanitas, ou quando descrevia como nos Estados Unidos viu entre as comunidades sem abrigo um homem a juntar os dejetos de todas as pessoas numa bicicleta para ir largar onde podia porque estavam impedidos de usar as casas de banho públicas e, portanto, ele tinha esse cuidado. Não se pense que são só problemas dos países, estamos todos nisto, não é? Estamos todos nisto e, mais uma vez, eu podia terminar exatamente da mesma forma que comecei. É preciso dados, é preciso ter mulheres à mesa da tomada de decisão, mas mais do que à mesa da tomada de decisão, porque isto às vezes é um exercício puramente retórico, não é? É uma espécie de simbólico. É preciso ter as mulheres sentadas nas mesas onde as decisões são tomadas, mas também onde os programas são decididos e onde a monitorização e a avaliação dos programas é feita. Porque senão é relativamente fácil convidar as mulheres para este exercício formal de discussão da política pública. Não, elas têm que ser consultadas antes, durante, depois e na parte da avaliação. Porque uma política pública, mesmo que seja informada da base para cima, ela muitas vezes não produz os resultados ideais e, portanto, têm que ser corrigidos. Eu acho que há tanta percepção que tem que ser contestada neste nosso caminho. E o nosso relatório, Paula, apela exatamente a isto, a dizer, reparem, nós o progresso que conseguimos foi porque chegamos àqueles que estavam ao alcance da nossa mão. Aqueles que estavam mais para trás. Ou seja, os que mais precisam, os invisíveis. Os invisíveis, talvez a melhor palavra seja exatamente essa, daí o nosso apelo a dados. A maior discriminação é nem contar, não ser contado, ser invisível. E, portanto, as mulheres têm dito alto e bom som que não vão tolerar mais permanecerem invisíveis, que querem um lugar à mesa e que querem fazer parte de todo este processo de tomada de decisão e eliminar as várias barreiras. Eu acho que hoje este programa é um bom exemplo de como as mulheres sabem o que é preciso ser feito. E tem que estar à mesa. Vamos ver se não vai estar uma do outro lado do Atlântico à mesa daqui a pouco tempo. Parece que isso poderá vir a acontecer, o que seria algo inédito nos Estados Unidos da América. Estamos quase a terminar e houve uma questão que lancei à doutora Eva Pascoal, que não pode estar aqui connosco e que gostaria também de lançar às mulheres aqui presentes. Perguntei-lhe se era pessimista, otimista e realista. Em geral, eu sou otimista, com a vantagem dos benefícios da globalização. Eu vejo que há cada vez mais mulheres em redes, em grupos de interesse e com a facilidade tecnológica, que acredito alguns países não têm acesso também. A internet não é necessariamente um bem acessível a todos, até porque em alguns países mais homens têm acesso à internet que mulheres, mas as poucas que têm começam a usá-la de forma a potenciar estas sinergias, estas dinâmicas norte-sul, estas dinâmicas sul-sul, e eu creio que esta é uma esperança que temos que continuar alimentando. E porque juntas somos mais fortes. E explica melhor a sua ideia. Uma questão que não é menor e que acresce ao meu otimismo tem a ver com o potencial que as redes de mulheres que trabalham em prol da igualdade do género têm no médio e longo prazo. Recentemente, por exemplo, a Gâmbia passou no Parlamento uma lei que criminaliza a mutilação genital feminina.
Eu creio que é um ganho muito grande e que pode ter um efeito multiplicador nos países ao redor em que esta prática também é dominante. Moçambique, por exemplo, fez já muita produção legislativa sobre a violência baseada no género e também há uma lei desde 2019 que criminaliza as uniões prematuras. Então, mais do que ter estes ganhos no legislativo, mais do que ter estes ganhos em termos de políticas, há de ser também importante que estas redes colaborem e com o apoio do governo, porque se os governos passam as leis é porque tomam estes assuntos como prioridade. Então vai ser importante também encontrar recursos para transformar estas leis em algo concreto, ou seja, para institucionalizar o enforcement e desta forma dissuadir estas práticas nefastas para a mulher. Eva Pascoal, moçambicana, que também neste contacto com a RDP África para este debate realçou, obviamente, o peso ainda muito significativo das uniões prematuras em Moçambique, fruto também desta pobreza de que já falámos e, obviamente, de todo o contexto de instabilidade, sobretudo no norte do país, mas não só, um desafio enorme também para estas sociedades. Agora, lanço a questão às restantes mulheres presentes aqui no estúdio e à distância, mas pertinho. Se calhar vamos primeiro à Guiné-Bissau. Pessimista, otimista ou realista, doutora Maimuna? Eu diria que tenho imensa esperança e crença que com alguma perseverança também as coisas vão melhorar. Portanto, otimista não diria, e nem sei se o que acabei de dizer não será justamente isso, mas não quero utilizar essa expressão. Mas a verdade é que os desafios são imensos, como relatei. No caso concreto da Guiné-Bissau, ainda mais. Mas acredito que com a força das mulheres, que será possível operarmos uma grande mudança e que essa mudança terá de ser consciente e adequada à nossa realidade. E a par do que tudo quanto foi dito aqui, eu apenas faria acrescer a envolvência das comunidades e, mais do que isso, a responsabilização do próprio Estado. Não podemos ter um Estado mais preocupado em criar infraestruturas e nem tanto preocupado em garantir o bem-estar e a coesão social das pessoas que irão utilizar essas infraestruturas. Não é? Uhum. É uma luta para dar dignidade, não é? Para mostrar que se tem dignidade. Eu acho que alimentar a esperança e não a deixar morrer é um sinal de otimismo. Não sei como se posiciona, se quer caracterizar assim, desta forma tão simples, doutora Marisa Carvalho, a sua posição perante isto. Acho que tem que ser otimista, não é? Não, eu sou um otimista realista ou uma realista otimista, como preferirem. Acredito piamente, não é, que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas desde que se criem as condições para isso, não é? Isto quer dizer que a boa vontade não chega, é preciso ter vontade política, é preciso ter orçamento para isto, porque também, tal como foi dito anteriormente, estamos já, eu acredito, sim, que é a altura de sairmos do papel e de sairmos da teorização e passarmos para a prática, não é? Eu acho que, pelo menos aqui em Cabo Verde, temos todas as condições reunidas para que a igualdade de género seja cada vez mais uma realidade. Também temos encontrado vontade política e temos paulatinamente tido um aumento na orçamentação, cientes de que para o Governo de Cabo Verde é um compromisso a questão da transversalização do género e nós temos mecanismos que a implementam, mas também que a monitorizam. Portanto, nós temos uma comissão interministerial que tem pontos focais em todos os ministérios que vão fazendo este seguimento. Temos o posicionamento claro, não só da nossa tutela, mas também do próprio Ministério das Finanças, que permitiu que nós fizéssemos a transversalização naquele que é o nosso documento orientador principal do Governo de Cabo Verde, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. Nós já vamos no nosso segundo exercício de planeamento, e se no primeiro tínhamos 63% de transversalização, neste segundo já conseguimos ter 100%.
Quer isto dizer que em todos os programas governamentais, pelo menos há um produto específico de género. E então agora, lá está, temos que nos assegurar que isto sai do papel e que não seja só fruto da boa vontade e que seja realmente algo que tem que ser abraçado e implementado a todos os setores e a todos os níveis. Com os desafios que temos, que nós já sabemos que não são fáceis de resolver no imediato, não é? Porque também são frutos de uma construção que demorou vários anos, mas acreditamos que temos de continuar, não é? Temos de continuar, e os sinais que nós temos, particularmente em Cabo Verde, nos indicam que é possível em determinadas áreas, em muitas áreas. Quando nós falamos agora na educação, nós temos problemas de género, mas ao contrário, não é? Agora temos rapazes que estão a abandonar o sistema de ensino, temos raparigas que já permanecem, independentemente de terem, por exemplo, gravidezes precoces que estão a diminuir anualmente no país, mas temos agora outros problemas que nos estamos a deparar, que afetam agora em particular os rapazes. Portanto, nada está, mas sabendo que nada está garantido, nós temos sinais de retrocessos concretos. Portanto, não podemos descurar daquilo que já foi alcançado, mas sim, mas sou muito mais otimista, mas muito realista também, que precisamos ter sempre muito bem os pés fincados, não baixar a guarda, digamos assim, por aquilo que já alcançamos, mas termos sempre ciente de que é uma luta constante. Uma luta constante que, penso, doutora Mónica Ferro, tirará muitas vantagens de uma verdadeira união entre as mulheres. Juntas podemos mesmo ser mais fortes, porque se calhar o empoderamento, essa palavra tão grande e tão usada neste mundo do desenvolvimento, o empoderamento provavelmente passará por nós, por um maior respeito, por tentarmos realçar o melhor de cada uma de nós. Sim, não nos deixar contaminar também por... Não, é por isso, Paula, que a sororidade faz sentido para si. A sororidade faz totalmente sentido, e é por isso que eu acho que eu sou uma otimista informada. Exato. E, portanto, já me perguntaram em que é que isso me faz diferente de uma pessimista, e eu digo sempre que é o ponto de partida. Eu parto sempre achando que com informação, a Eva referiu uma área de cooperação que eu tinha intenção de referir e que não me lembrei durante este debate, que é a cooperação sul-sul, o facto de nós termos países que estão a partilhar experiências de desenvolvimento que são semelhantes, e a ajustar essa partilha sul-sul, que é uma das grandes ideias da cooperação atual, tem provocado, sobretudo em países da África e da América Latina, verdadeiras transformações sociais. É claro que eu acho que painéis como este e como esta conversa que nós tivemos e as redes de que fazemos parte são a melhor chave para transformar as realidades. Se nós pudermos partilhar uns com os outros, umas com as outras, estratégias de empoderamento, estratégias de investir melhor nas políticas públicas e de sinalizar como é que essa advocacia tem sido feita, nós estamos a poupar caminho, estamos a poupar tempo e estamos, sobretudo, a chegar aos resultados que é o que nós queremos, que é um mundo com mais dignidade para todos. E eu nisso sou uma otimista incorrigível. Dignidade para todos é aquilo que se pretende, é o fim maior. Ouvimos Mónica Ferro, diretora do escritório do FNOAP no Reino Unido, também Eva Pascoal, moçambicana, do escritório da OMS na Guiné-Bissau, Maimouna Silá, da Guiné-Bissau, antiga presidente do Instituto da Mulher e da Criança, advogada, também Marisa Carvalho, presidente do Instituto da Igualdade e Equidade do Género de Cabo Verde. Foi um desafio lançado à RDP África pela comunidade lusófona da Women in Global Health, em particular pela sua presidente, Magda Robalo, que já foi também ministra alto quadro da Organização Mundial de Saúde, ela que acaba de ser designada embaixadora global da Parceria para a Saúde e Desenvolvimento do G20 e do G7. Foi este debate para marcar o Dia da Mulher Africana. Muito obrigada a todos e a todas.